Paz e graça, paz e graça, paz e graça a todos que nos acompanham. Paz e graça a você que me escuta. Perdão, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é perdão. Queiram, pelo amor de Deus, me perdoar, porque eu acabei me atrasando por causa de algumas situações além do meu controle. Então, queiram me perdoar, amados irmãos. Perdoem-me mesmo, perdoem-me. O meu atraso não foi intencional, não foi proposital. Acabei me atrasando, mas vamos a isso, que hoje vamos falar sobre arianismo. O tema hoje é arianismo. Afinal de contas, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Vai espalhando, irmão. Hein? Você chegou aqui para partilhar. Partilha. Não pensa duas vezes. Hein? Partilha. Chegou e partilhou. Vamos aí. Você chegou e partilhou. Iva, minha companheira, paz, 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 mana, paz. Hoje tem bastante conteúdo bom. Você chegou e partilhou. Retaguarda, hein? Você que chegou agora, estás a ver nos comentários, manda o teu paz, manda o teu hashtag retaguarda. Eu vou deixar aqui o meu hashtag retaguarda para dar exemplo, para dar o bom exemplo. Hashtag retaguarda. Aí está, hashtag retaguarda, para dar o bom exemplo. E enquanto isso, eu vou meter um Lacree background. Retaguarda! Estamos aqui com o rap gospel, é assim que chama, o rap gospel, Lacree. Leading to the superstar, I can feel the background. Vá partilhando, partilha comigo. Enquanto ouvimos um Lacree, background, partilha. Chegou e partilhou. Não pense duas vezes, ele chegou e partilhou. You just go rattling. É.
Eu vou meter, eu vou meter aqui um castelo forte. Eu vou meter um castelo forte para acalmar o espírito dos meus irmãos reformados. Eu vou meter castelo forte Lutero. É, prontos. Para você que é reformado, para você, meu irmão, que é reformado, para você, meu irmão, que é luterano, tá aqui. Castelo Forte. Para você, meu irmão, reformado, meti agora Castelo Forte de Lutero. Daqui a pouco eu vou meter um desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite para os meus irmãos pentecostais. Oh, eita bênção. Nós vamos começar. Não vai dar tempo para ouvirmos mais Castelo Fortes ou desemboca o vaso, nada disso. Vamos começar. Penso que os irmãos estão nos ajudando a partilhar, o que é excelente, o que é maravilhoso. Vamos começar porque, mais uma vez, repito, eu me atrasei, peço desculpas aos irmãos, tive reunião de última hora, peço imensas desculpas a todos. Vamos começar aí, retaguarda, partilha, comenta para ganhar relevância. Vamos que vamos e Deus abençoe. Eu vou partilhar aqui o meu stream. O meu stream. Se os irmãos estiverem a ver o meu stream, deixa alguma coisa no comentário, diz que estão a ver. Deixa-me lá ver se eu também consigo ver isto. Os irmãos conseguem ver? Os irmãos conseguem ver o meu ecrã? Tá tudo, conseguem ver o meu ecrã? Conseguem ver as letras? Se conseguem ver, pelo amor de Deus, comentem aí, eu consigo ver, comentem sim, dá um fish, um emoji de fish. Quem consegue ver, assim eu consigo me situar no tempo e no espaço. Vou pedir aqui aí a nossa equipa da apologética para ir filtrando alguns comentários, vendo, muito obrigado. Quem já consegue ver, mete aí um like, mete aí diz que consegue ver, perfeito, perfeito. Vamos à nossa aula de hoje, porque vocês disseram que conseguem ver, então vamos à aula de hoje. Vamos ao podcast de hoje. Partilha, Adriano Moraes. Deus abençoe, bem partilhado isso, Madalena, Madaleno, perdão, Madaleno, muito obrigado. Partilha, Madaleno, você chegou agora, não sei se já partilhaste. Partilha, pelo amor de Deus, partilha, chegou e partilhou. Chegou e partilhou, esse é o lema, e comenta no comentário, retaguarda. Mário Francisco, companheiro, Deus abençoe, chegou e partilhou, comenta aí, retaguarda nos comentários, Deus abençoe, e vamos começar. Nós vamos falar sobre arianismo, é o tema de hoje, arianismo. Provavelmente vai ter parte 2, essa vai ser parte 1, que eu vou me fingir um bocadinho mais nos detalhes históricos, para você ficar por dentro da coisa. E na parte 2 vai ser assim, bem exegética, bem apologética, vai ser assim mesmo, bomba, 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 na defesa da verdade de Deus, não é? É aquilo que, ironicamente, o lema do comandante da polícia parece que se tornou meu lema. Hein? Não há proporcionalidade, não há proporcionalidade. Você acha que se virem invadir a tua casa com pistola, você vai responder com o quê? Não há proporcionalidade para o inimigo, para Satanás, para seus demônios, para os hereges. Não há proporcionalidade. É bomba, 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 bomba. Que nós estamos aqui na retaguarda. Esse é o teu programa, esse é o teu podcast 100% apologético. Retaguarda. Então, comecemos hoje falando sobre arianismo. Arianismo. Arianismo recebe o seu nome de Ários. Quem foi Ários? Ários foi
um homem que viveu entre 250 a 333 depois de Cristo. Chamou-se Arius, não é? Arius foi presbítero de uma pequena localidade chamada Baucalis, não é? O Baucale. E esse Baucale, ficava onde? Ficava na Alexandria. Para você ter ideia do mundo antigo, não é? Alexandria era uma das principais cidades do mundo antigo. Você tinha Roma, que era obviamente a capital do Império Romano. Você tinha aí outras cidades assim de grande calibre, de grande porte. Você tinha cidades como Roma, você tinha cidades como Éfeso, você tinha cidade como a capital da Acaia, que era Corinto, você tinha cidades como Alexandria, não é? Alexandria era uma das principais cidades. Roma, eles dividiram o mundo que eles conheciam em províncias, eles chamavam de províncias. Eles chamavam de províncias. Essas províncias tinham as suas capitais. As capitais das províncias mais importantes eram assim cidades assim pesadas, não é? Então você tem aí, por exemplo, a capital do Ocidente, que era a própria Roma, e você tinha a capital da Ásia Menor, que era Éfeso. Você tinha a capital da Caia, que era Corinto. Você tinha então você vai ter cidades de grande envergadura. E a capital da província romana, que eles chamavam de África, atenção que a palavra África aqui está se a referir ao que nós hoje chamamos de África do Norte, a região do Maghreb, não é aquilo que nós chamamos de Egito, Argélia, Marrocos. Então, aquilo tudo fazia parte do Império Romano, a própria descia até, não é? Até partes da Etiópia, partes do próprio Sudão. Então, Alexandria era o grande hub, era o grande centro do que anteriormente chamavam de Kemet, era o grande centro do Egito, já o Egito helenizado, ou seja, o Egito, esse próprio nome Egito vem dos gregos, chegaram no Kemet e rebatizaram aquela terra de Egito, não é? Então, Alexandria era a grande cidade de Egito, era Alexandria que ficava as grandes bibliotecas, grande biblioteca, a maior biblioteca já existente, ficava em Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria. As grandes mentes, os grandes pensadores cristãos, os grandes filósofos passavam por lá. Era a capital intelectual do Império Romano. Quando se falava em Alexandria, pensava-se na capital intelectual do Império. Era a capital intelectual do Império. Então, como capital intelectual do Império, eram lá que saíram as grandes mentes e era lá que saiu também as grandes disputas, grandes pensadores cristãos e as grandes disputas cristãs. Boa parte das doutrinas cristãs são, na verdade, de produção africana. Eu não sei se tem aqui Thomas Odom, tem aqui. Thomas Odom escreveu esse livro, How Africa Shaped the Christian Mind, como a África moldou o pensamento cristão. Então, esses grandes pensadores cristãos, eles saíram de África, na verdade. Então Arius, ele era presbítero de uma localidade, ele não era o bispo da cidade de Alexandria, ele era presbítero dessa cidade, de Baucalis. Ele era ascético era quem praticava o asceticismo. O que é asceticismo? Asceticismo era a abstenção de tudo que é basicamente natural em função de uma suposta santificação extrema. O indivíduo muitas vezes castravam-se, não calçavam sapatos, não tomavam banho, não tocavam em mulher. Era o tipo de vida cética. Então, Ario era cético, não tinha mulher, não andava descalços, evitava meter roupas no seu corpo por causa de uma suposta santidade. Arius, ele estudou, quando jovem, ele estudou em Antioquia, sob Santo Luciano. Mas em 311, não é? Ele é excomungado porque ele já tinha um outro problema, porque ele era seguidor do indivíduo, não é? Quando ele volta da Antioquia, começou a ter problemas com o indivíduo, e ele é excomungado pelo bispo
de Alexandria, então, em 311, um tal de Pedro de Alexandria excomungou Ário. Mas 2 anos depois, em 313, Aquilas, que se tornou novo bispo de Alexandria, ele então chama Ário de volta à comunhão. Ário era eloquente, Ário era carismático, Ário arrastava multidões. Quando Ário falava, ninguém aguentava. Ele era o cara. Hein? Ário, nos dias de hoje, iam falar que ele tinha sucesso ministerial. Quem tocasse no Ário, ele tinha sucesso ministerial, ele tinha multidões, ele falava bonito. Mas mesmo assim, então, em função disso, as pessoas, Ário atraiu seguidores para si. Entretanto, alguns anos depois, o bispo que havia lhe acolhido, o tal de Aquilas, também morreu. E sobe em Alexandria um outro bispo, um bispo muito famoso de nome Alexandre de Alexandria. Alexandre de Alexandria começou a ter sérios problemas com Ário. Sérios problemas. Não somente Alexandre de Alexandria, mas o secretário de Alexandre de Alexandria, um jovem de 26 anos de idade, chamado Atanásio. E você grava bem esse nome, porque esse indivíduo vai se tornar o campeão da ortodoxia cristã. Atanásio de Alexandria teve bifes sérios com Ário, não é? Teve bifes, houve problemas seríssimos entre Ários e Atanásio. E esse problema entre Ário e Atanásio chegou até, então, ao bispo da cidade. Chegou até aos ouvidos de Alexandre de Alexandria. Alexandre de Alexandria foi declarado herege. Por quê? Porque, Alexandre de Alexandria convocou um sínodo local, não é? Convocou aí todo o pessoal de Alexandria e sentaram para discutir as ideias de Ários. E Ário, em 321, ele foi declarado herege. O que ele estava a pregar era heresia. Mais uma vez, Ário foi declarado herege. Mas dessa vez foi muito grave, porque Ário estava ensinando aquilo que nós vamos falar hoje, o tal de arianismo. Ário estava a ensinar que Jesus Cristo não é Deus. Ário, então, quando em 321 é declarado herege pelo seu sínodo local em Alexandria, ele então se exilou, fugiu para a Palestina. Só que chegando na Palestina, a popularidade de Ários cresceu, aumentou. Em inglês dizem skyrocketed. Aumentou de uma forma gigantesca na sua popularidade. Ário se tornou popular na Palestina. E então seus seguidores, porque é assim, todo herege, grava bem isso nessa live, todo herege tem muito cão de guarda. Os hereges têm uma capacidade de ter cães de guarda. O que são cães de guarda? São aquelas pessoas que defendem o herege, que passam pano no herege. Não, ele não falou bem isso. Não. Quer dizer, vão passando pano no herege, panos quentes, peços quentes. Os hereges têm cães de guarda. Os hereges se salvaguardam. Os hereges são assim. Os hereges eles têm uma capacidade incrível em ter cães de guarda. E Ários tinha muitos cães de guarda, não só no meio do povo, mas também na política. Ários se tornou amigo da irmã, vamos ver daqui a pouco, da irmã do imperador Constantino, uma tal de Constância. Ários se tornou best friend dela e a popularidade de Ário crescia. Outra marca dos hereges, têm dinheiro, são populares, são carismáticos. Isso não é de agora. Ários também já fazia isso. Então, mas a disputa entre Ários e Alexandre foi tão intensa que começou a incomodar as esferas do poder. Você precisa entender uma coisa. Naquele tempo não existia o conceito que hoje existe de separação entre igreja e Estado. Não existia isso. Então, o Estado, o Império Romano, ele
eles tinham algumas leis, nós vamos ver isso daqui a pouco, contexto histórico, ou melhor, vou dar um contexto histórico para vos mostrar porque que o Estado romano ficou preocupado com a confusão que estava a ver. Por quê? Porque os seguidores diários, que não eram pouco, começaram a ter contendas com os seguidores, os cristãos, que também na altura já não eram pouco. E os conflitos eram intensos. Não estava a colocar em causa a própria paz dentro do Império. Um bocadinho do contexto histórico. Em 311, Galérios emite o Edito de Tolerância ao Cristianismo. Ou seja, Galério diz, olha, a partir de agora, não precisamos mais matar cristãos. Não precisamos mais nada disso. Então, Galério emite esse edito de tolerância. Em 313, surge então o Edito de Milão, na mão de Constantino. Constantino, ele legaliza o cristianismo. Atenção aqui, os professores de história, mesmo como é o professor de história da igreja, ele batia muito nessa tecla, porque as pessoas insistem em falar, foi o Constantino quem tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Não foi Constantino que fez isso. O Constantino simplesmente, o Edito de Milão, simplesmente legalizou o cristianismo. Ou seja, ser cristão era ilegal, você podia morrer por ser cristão, não é? Apesar de que 2 anos antes, com o Edito de Galério, o cristianismo já gozava de uma certa tolerância, mas não era uma coisa efetiva, ainda havia muita perseguição. Então, 313 surge o Edito de Milão para dizer o seguinte: os judeus já não podem apedrejar cristãos, como aconteceu em Atos 7, apedrejaram Estevão. Os próprios romanos não podiam mais meter cristãos para serem devorados por leões, como era praxis, ou praxis, na altura, entregar famílias inteiras de cristãos, crianças, mulheres, homens, para serem devorados por leões. Então, o Edito de Milão proíbe isso. Olha, a partir de agora, o cristianismo é uma religião como qualquer outra religião aqui do Império. Vocês não precisam matar eles. Isso é que o Edito de Milão fez. Agora, em 380 ou 381, na verdade, surge o Edito Teodosiano, que é do imperador Teodósio. Este, sim, converte o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Ok? Vamos evitar aqui algumas gafes históricas para não sair a falar coisas do tipo, Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Não fala uma coisa dessa. Se eles a falar isso lá de um professor de história, o público fica mal esse tipo de coisa. Com mais contexto histórico, o princípio da Pax Romana. O que é o princípio da Pax Romana? Os romanos, eles tinham um princípio que nas suas províncias não poderia existir tumultos, motins, agitações. Se uma província tivesse muitas manifestações, motins, problemas, Roma mandava os seus soldados liquidavam parte do povo e aquelas pessoas então teriam muito de seus direitos privados. Era assim que eles colonizavam. Vale lembrar que os romanos foram os primeiros a meter em prática verdadeiramente o conceito de colonização. Então, os romanos obrigavam que em todas as províncias romanas eles fossem minimamente civilizados, que não houvesse motins, que não houvesse problema, que não houvesse confusões. É por isso que quando Paulo chega na província romana neste caso, esqueço-me se foi na província romana de Tessalônica, o que é que os homens disseram? Se não foi Tessalônica que falaram o quê? Os homens que têm agitado o mundo chegaram até nós. E os judeus fizeram uma grande confusão para que Paulo e os seus companheiros não pregassem, não é? Por quê? Porque o princípio da Pax Romana, Pax significa paz. Tinha que haver paz, não podia haver motim. Por essa razão, a controvérsia ariana, o problema, os bifes entre os cristãos e os seguidores diários, já estava a ser tão intenso que estava a meter em causa o princípio da Pax Romana, não é? Estava a meter em causa o princípio da Pax Romana, não é? Ludmila, um forte abraço. Pois é, foi o edito de Teodósio.
Então, estava a meter em causa o princípio da Pax Romana. Então, e era de costume o imperador ou o governador chamar as pessoas que estavam envolvidas nos tumultos ou nos bifes e garantir que elas estivessem sentadas para conversar. As pessoas falam assim, o Constantino foi ele que fez os que chamou o concílio de Niceia, ele estava a falar, os cristãos só obedeceram o que o Constantino estava a falar. Quer dizer, é tanta imprecisão histórica, é tanta gente que desconhece completamente teologia histórica e sai por aí falando esse tipo de teorias da conspiração sem absolutamente nenhum embasamento histórico. Nunca sentaram numa aula de teologia, nunca estudaram minimamente módulos de teologia histórica, nunca estudaram história secular e vivem falando esse tipo de coisa. Olha, foi Constantino que mandou as pessoas sentarem no concílio e ele começou a falar tudo. As pessoas só lhe ouviram e o cristianismo foi paganizado. Menos, hein? Bem menos. Constantino era a obrigação do imperador, o princípio da Pax Romana dizia isso. Constantino não foi o único que fez isso. E não fez isso só com o cristianismo. Quando uma facção tivesse problema contra a facção e a coisa estava fermentando, então o imperador chamava, porque o imperador era a única pessoa aquele as facções tinham que obedecer. O imperador chamava as facções, lhes metia sentado e procurava que eles chegassem a um acordo para garantir a paz romana, ou a Pax Romana. Ok? Dito isso, Constantino chama os cristãos e os arianos para sentarem e escolheu uma cidade. Que cidade foi essa? A cidade de Niceia, isso em 325. Mais contexto histórico, o mais célebre dos concílios, talvez por ter sido o primeiro após a era apostólica, não é? Porque na era apostólica já tinha havido um concílio, em Atos capítulo 15, houve um concílio, o concílio de Jerusalém, não é? Presidido por Tiago. Participaram cerca de 300 bispos. Disse que o Constantino chamou 800, mas só apareceram 300. Vale lembrar que muitos dos bispos que participaram esses 300 que foram lá em Niceia, muitos deles, eles ainda possuíam marcas da perseguição. Vale lembrar que há pouco tempo, não é? Há poucas décadas, havia rolado a maior perseguição, ou seja, a perseguição do imperador Diocleciano. Então, muitos desses bispos tinham sinais, uns foram no concílio e não tinham vistas, outros não tinham, sei lá, braço, outros não tinham perna, outros parte do corpo estava queimada. Eram semi-mártires. Os bispos que participaram em Niceia são chamados de semi-mártires. Por quê? Porque eles não morreram com a perseguição, mas estava horrível. Tinham muitas marcas no corpo, uns não tinham olhos, eles cortaram dedos por causa do testemunho de Cristo. Alguns dizem, em Niceia tudo se paganizou. Não, meu querido, esses homens foram pessoas que até há pouco tempo atrás lhes cortaram dedo, lhes tiraram olho por causa do testemunho de Cristo. Você acha que é agora que eles estão já velhinhos que eles simplesmente vão paganizar a fé? Pelo amor de Deus, bem menos. Então, tinham três grupos, na verdade, em Niceia, não é? O primeiro grupo, os arianos, composto por Ários, Eusébio de Nicomédia e alguns de seus seguidores. Eles criam que Jesus e o Pai possuíam diferentes substâncias, ou heteroúcios, não é? Heteroúcios, ou seja, hetero, diferente. Eles falam que Jesus, a substância do Pai é uma, a substância do Filho é outra. Portanto, Jesus não é Deus, porque somente Deus, o Pai, é Deus verdadeiramente. Jesus Cristo, ele é heteroúcio, ele possui uma outra substância. A substância do Pai é a substância do Deus Todo-Poderoso. A substância do Filho é uma substância de uma mera criatura. Uma criatura poderosa também, mas não o Todo-Poderoso que é o Pai. Essa era a posição ariana. A segunda, a segunda
A segunda, a segunda, a segunda, a segunda, o segundo grupo eram os ortodoxos. Eram aqueles que possuíam a doutrina que vinha desde os apóstolos, a doutrina, os homens que preservaram até as Sagradas Escrituras. Esse grupo era composto por Ósio de Córdoba, Alexandre de Alexandria. Lembram dele? Eu vou recuar. Lembram do Alexandre de Alexandria? Está aqui, não é? Eles já tiveram bife em 321, 4 anos atrás. Depois de 4 anos, eles voltam a se encontrar em Niceia. E o jovem diácono Atanásio. O que eles criam? Eles criam que Jesus e o Pai possuíam a mesma substância, ou na fala grega, homoúcia. A palavra homo significa igual. Igual. Então, eles criam que o pai e o filho, apesar de serem pessoas distintas, eles possuíam a mesma substância, homoúcia. O pai possuía a mesma substância que o filho. O filho possuía a mesma substância com o pai. Portanto, Jesus Cristo é tão Deus, tão divino quanto o Pai. Essa era a posição ortodoxa. Quando eu falo ortodoxa, estou a falar o pensamento cristão correto. Tinha um terceiro grupo. Esse é um grupo minoritário, na verdade, que depois acabou abraçando a visão ortodoxa. Eram os eusebianos. Os eusebianos eram compostos por Eusébio de Cesareia e mais alguns poucos, não eram muitos. E os problemas dele também eram muito grandes. Eles criam que o pai e o filho possuíam substância similar. Similar. Por que disso? Por que disso? Porque eles temiam que dizer que eles possuíam a mesma substância, eles temiam que, olha, se dizemos que o pai e o filho possuem a mesma substância, esse argumento de Eusébio, se dizermos que o pai e o filho possuem a mesma substância, vamos cair no erro de Sabélio. Não sei se quem esteve no podcast passado se vai lembrar o sabelianismo, o modalismo. Então, Eusébio falou, calma aí, nós vamos cair no erro de Sabélio, vamos dizer que o pai e o filho são a mesma pessoa. Mas depois, com alguma explicação, Eusébio de Cesareia e alguns poucos que criam também, ou que estavam relutantes na questão de Jesus e o Pai possuírem a mesma substância, então eles depois abraçam a posição ortodoxa, percebem que, de facto, o melhor é dizer que eles são homoúcio e não homoiúcio. Tanto que isso ficou famoso, essa expressão, não é? Porque esse I, na verdade, em grego ou em latim, é iota, não é? E alguns dizem, nem um J ou nem um I, não é? Essa é a posição ortodoxa. Não, tira esse I daí. É mesmo homoúcia. Eles possuem a mesma substância. Não é que eles possuem substância similar ou parecida. Não é que é parecido ou similar. É igual. Ok? Quais eram então as teses de Ario? O que Ario defendia? Quais eram as teses de Ario? As teses de Ario eram, primeira tese. E eu vou pedir aqui a minha equipa para começar a escrever isso. Primeira tese. Houve um tempo onde ele, se referindo a Jesus Cristo, não era. Ario dizendo isso. Houve um tempo onde ele não era. Essa é a tese de Ario. Houve um tempo onde... o que ele quis dizer com isso? Ele estava querendo dizer que Jesus Cristo não era eterno. Ele estava dizendo que, olha, o Pai, não houve um tempo onde o Pai não era. O Pai sempre foi. O Pai sempre existe. O Pai sempre existiu. Mas Jesus Cristo, houve um tempo em que ele não era. Essa era a tese de Arius. Outra vez, não sei se alguma pessoa está a pensar que eu concordo com Arius. Eu não concordo com Arius. Eu só estou a falar o que ele pensava. Ok? Vai dizer que houve um tempo onde ele não era. Arius diz isso. Segunda tese. Arius vai dizer que Jesus Cristo é um ser criado pelo Pai. Ele é a primeira criatura que Deus criou.
E por mais poder que ele tinha, e por causa disso, por causa dele ser a primeira criatura que Deus criou, então ele gozava de um estatuto especial. Então, o Pai sempre existiu, o Pai cria Jesus Cristo, e Jesus Cristo, por ser a primeira criatura que o Pai criou, então ele goza de algum estatuto especial, possui alguns poderes especiais, mas ele por si só não é Deus. Essa é a tese de Ario. Então, Ario, falando numa linguagem geovita, numa linguagem de hoje, Ario diria que Jesus Cristo é um Deus menor, não é? Ele vai dizer então que ele possui uma anomoios, não é? Ario era bem radical. Aí ele vai dizer que ele é anomoios, ele possui uma substância completamente diferente. Tanto que Eusébio de Nicomédia usava o termo heteroúcia, não é para dizer que uma substância, uma outra substância. Arius usava o termo anomoios. Em grego, essa expressão era radicalmente pesada. Era tipo, Jesus Cristo é totalmente diferente do Pai. E Arius dizia que Jesus Cristo não é eterno e nem divino. Não é eterno nem divino. Essas são as teses de Arius. Jesus Cristo possui uma substância diferente do Pai, uma essência diferente do Pai. Jesus Cristo é a primeira criatura que Deus criou e, portanto, possui estatuto especial por ser a primeira criatura, mas ele em si próprio não é divino nem é eterno. Essa é a tese ariana. O confronto, então. Ario foi exposto e condenado. O arianismo foi exposto e condenado como heresia. Foi heresia. Lembra a definição de heresia? A definição de heresia, conforme Israel Miranda diz, não sou eu que invento o que é que, ou quem define o que é um herege, ou quem deixa de ser herege. Não. Heresia é algo, é uma escolha que você faz que te leva, uma escolha doutrinária que te leva a chocar, a colidir com as verdades fundamentais do Evangelho. Por exemplo, Paulo disse que se alguém disser que Jesus não ressuscitou, então vai a nossa fé. Se Jesus de fato não ressuscitou, vá é a nossa fé e a nossa pregação. Então, se um grupo disser, olha, Jesus não ressuscitou, Jesus ressuscitou apenas no coração dos discípulos, no pensamento dos discípulos. Os discípulos estavam tristes, mas quando pensavam em Jesus, aquelas imagens de Jesus no pensamento deles vinham com bastante intensidade. Então, aquela era a ressurreição de Jesus no pensamento dos discípulos. Essa ideia, ela choca com a ideia cristã de ressurreição. Se você dizer que Jesus não ressuscitou corporeamente, alguns vão dizer, olha, Jesus ressuscitou, mas ressuscitou tipo na forma de um anjo. Não, Jesus ressuscitou com o seu corpo físico. Você se negar isso, você está destruindo o evangelho. Então, heresias são coisas que destroem a própria ideia de evangelho, a própria noção de evangelho. Não, Arius, ele era herege. O arianismo destrói completamente a noção do evangelho e nós vamos ver por quê. Alguns bispos representantes, segundo o relato de herege, rasgaram as cartas de Arius. Vocês parem para entender a coisa. Arius, enquanto Arius falava ou entregou a carta dele, não é, para o Eusébio de Nicomédia ler, alguns bispos que estavam lá, que haviam sofrido perseguições, ouvindo o que o Arius escreveu nas cartas dele, as defesas das teses dele, os bispos nem deixaram ele acabar de falar, pegaram a tal carta, rasgaram as cartas do Arius. Eusébio acrescenta que os bispos interrogaram Arius sobre a ortodoxia das suas ideias e demonstravam que ele estava errado, pois eram ideias novas e absolutamente ninguém pregou tal coisa antes. Atanásio, de forma retórica, lhe pergunta: quantos pais você poderia citar? Atanásio, de forma retórica, lhe pergunta: quantos pais poderia citar desse credo? Quantos pais? Repara que eles não possuíam Bíblia tipo nós, não é, cada um com a sua Bíblia. Não era bem assim.
A tradição oral era muito forte. Não é? Aquilo que eles recebiam da tradição oral era muito forte. Quando eu falo tradição oral, deixa-me até ver aqui, é o Richard Bauckham. Richard Bauckham, ele explica bastante sobre essa questão da tradição oral aqui no Jesus and Eyewitness. Acho que em português é Jesus e as Testemunhas. Esse livro está traduzido em português. Jesus and the Eyewitnesses. Richard Bauckham, ele explica bastante. Quando fala a expressão tradição oral, não estou a dizer que era fofoca ou uma coisa que cada um inventava. Era uma metodologia de preservar relatos, uma metodologia fidedigna. E era essa metodologia que se usou em qualquer outro documento histórico. Então, você se nega a tradição oral cristã, com base nisso, tens que negar todos os outros documentos históricos também. Então, Arius lhe pergunta isso, é mesmo, olha, essa pergunta é muito forte, essa pergunta é muito forte. Comenta aí deixa aí nos comentários, escreva aí quantos pais poderia citar, hein? Quando você vê um herege nos nossos dias a falar isso, Jesus e o pai são a mesma pessoa, de forma irônica, ele pergunta quantos pais. Repara que nós não baseamos a nossa fé nos pais, atenção, a nossa fé é baseada nas escrituras. Mas naquele tempo citavam os pais, porque os documentos, as próprias escrituras, quem tinha as escrituras eram os pais, eram as fontes, foram eles que preservaram as escrituras. Então, quando eles falavam quantos pais, é no sentido de porque os pais eles estavam sujeitos à autoridade das escrituras. Então, quantos pais, não é? Você ouviu hoje um herege moderno, Jesus e o pai, Jesus quando estava a orar para si mesmo. Ironicamente, você lhe pergunta, quantos pais? Isaac Zeca, quantos pais poderia citar? Quantos pais? Resolução final do concílio. Arius é condenado. Alguns dizem que até foi exilado por heresia. Foi exilado por heresia, foi condenado. O concílio condenou Arius. A igreja, de forma unânime, condenou o arianismo como heresia. A ideia de que Jesus não é Deus. A igreja rejeitou tal coisa. Um credo, a igreja criou um credo. Por que se criava credos? Por que se criava credo? Criava-se credo porque os credos continham verdades fundamentais. Não existia papel é invenção moderna. As pessoas não tinham Bíblia na mão, as pessoas tinham que memorizar, tanto que os credos eram chamados de regra de fé, não é? Os credos, eles sintetizavam os pontos fundamentais das escrituras, as verdades fundamentais das escrituras, e eram fáceis de memorizar. Então, criou-se um credo, não é? Que explicava o que a igreja cria. E esse credo representa até hoje a cristandade ortodoxa. Todos os bispos, exceto Arius e mais dois, assinaram o credo, ou seja, a igreja de forma praticamente unânime reconheceu o credo. Além das discussões com Arius, também resolveu-se questões menores, como fixação de datas da Páscoa, para o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, etc. Um bocadinho sobre o credo de Nicéia. O credo de Nicéia diz o seguinte: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, luz de luz, Deus de Deus, gerado, não feito, sendo da mesma substância, homorússia, com o Pai, para que nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e foi feito homem, sofreu, e no terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, e dali voltará para julgar os justos, para julgar os vivos e os mortos. E cremos no Espírito Santo. E cremos no Espírito Santo. A pergunta é: quem são os arianistas atuais? Quem são os grupos, os herdeiros intelectuais do arianismo? Quem são eles? Quem são os herdeiros intelectuais do arianismo? Primeiro, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, eles reviveram a heresia de Ario.
Os testemunhas de Jeová, eles até têm na sua própria Bíblia. Se você abrir em João capítulo 1, versículo 1, na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, New World Translation, Tradução Novo Mundo, vem escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Não vem escrito o verbo era Deus, o verbo era um Deus. Não é? Eles negam que Jesus Cristo é Deus, eles dizem que Jesus Cristo é um Deus menor, portanto eles são enoteístas. Eles creem na existência de mais de um Deus. Eles creem na existência de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e na existência de um outro Deus, Jesus Cristo, um Deus pequeno, um Deus menor. Os judaizantes, alguns judaizantes, eles têm uma tendência de negar a divindade de Cristo. Os ebionitas, por exemplo, que era um grupo do primeiro século, primeiro e segundo, eles negavam a divindade de Cristo. Os mormons, eles não creem que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Eles não creem nisso. Eles creem que Jesus Cristo é irmão gêmeo de Satanás. Eles creem nisso. Eles creem que Deus Pai teve sexo com uma outra divindade, literalmente, e resultou Jesus e Satanás. Então, Satanás e Jesus são irmãos gêmeos no pensamento mormon. Evangélicos unitários. Os unitários, eles são também arianos. Eles não creem que Jesus é Deus. Eu tive um debate, vou tornar até um outro debate em breve com Domingo Menezes. Ele é unitário, ele segue a heresia ariana. Já tive um debate com ele, está aqui na Apologética Mangolé. Você que estiver interessado pode ver. E em breve, em questões de semana, vamos ter mais um debate. Anuncio já aqui em primeira mão. Vai ser um debate a três. Vamos ter um modalista, eu, trinitariano, e Domingo Menezes, unitário. Ele não crê que Jesus é Deus. Mas a pergunta é, Jesus é Deus? A pergunta que fica é essa. Jesus, afinal de contas, é Deus? Jesus é Deus? Jesus é Deus? De onde é que nós tiramos essa ideia que Jesus é Deus? De onde é que nós tiramos a ideia que Jesus é Deus? Não é? Na verdade, esse podcast, essa aula de hoje, esse programa de hoje, ele teve como objetivo trazer o pano de fundo histórico do arianismo. No próximo podcast, nós vamos voltar a falar de arianismo, mas refutações apologéticas. Hoje, vimos mais um enquadramento histórico do arianismo, não é? E no próximo podcast, vai ser parte 2 do arianismo, vão ser refutações. Próxima quarta-feira, vão ser únicas exclusivamente sobre refutações ao arianismo. Não é? Para não nos delongarmos muito, porque na quarta-feira passada já gastamos relativamente bastante tempo. Mas o que fica isso hoje é isso, sobre o arianismo. Arius negava que Jesus era Deus, ele dizia que houve um tempo onde Jesus não existia. Arius disse que Jesus foi a primeira criatura que o Pai criou e, portanto, gozava do estatuto especial por causa disso. Arius basicamente dizia que Jesus era um Deus menor e ele dizia que Jesus não é eterno e nem divino. Então, na próxima quarta, vamos ver qual o problema de eu dizer que Jesus não é Deus. O mais importante não é só nos amarmos um ao outro. Epa, por que temos que lutar por causa disso? Por quê? Por que temos que lutar por causa disso? Hein? Há necessidade de brigarmos por causa disso. O importante é ter amor no coração. Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que lutar para defender que Jesus é Deus? Por que eu tenho que lutar com os modalistas para defender que Deus ele é o único ser que subsiste em 3 pessoas? Por que eu tenho que lutar por causa disso? Qual é a implicação disso? Qual é o problema de eu dizer que Jesus não é Deus? Qual é o problema de eu negar a divindade de Cristo? Qual é o problema de eu dizer que Jesus é um Deus menor? Em que isso afeta no Evangelho? Essas e outras questões para uma defesa apologética. Vamos ver no próximo podcast. Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos ficando por aqui, não é? Hoje foi uma introdução histórica ao arianismo. No próximo podcast vai ser uma
vai ser a parte final vai ser uma refutação apologética. Aquilo como eu falei é bomba, 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 bomba. Hein? Eles nos atacam com pistola, nós respondemos com bazuca. Eles vêm com bazuca, nós respondemos com míssil interbalístico. Nem que for terra-mar, terra-ar. Não há proporcionalidade para defender a verdade. Essa é a cultura que nós vamos criar, a cultura de defensores da verdade, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, na quarta-feira, não falta, não te atrevas a faltar, não te atrevas a faltar. Hein? Quarta-feira, estamos aqui novamente para conversar um bocadinho sobre arianismo. Se Deus quiser, terei aqui um botelho ao meu lado para falarmos refutações apologéticas contra o arianismo. Então, pelo amor de Deus, não falte. Você já teve o contexto histórico. Eu vou postar esse contexto histórico lá na página em forma de resumo. Agora que você já está por dentro da coisa, quarta-feira, bora arrebentar, ok? Deus abençoe grandemente. A todos que nos ouvem. Eu não sei se tem aqui algum questionamento. Eu não sei se alguém aí tem algum questionamento. Isso! Comenta aí, pelo amor de Deus. Comenta aí, retaguarda. Comenta aí, retaguarda. Hein? Comenta aí abaixo, retaguarda. Vai lá. Comenta aí, retaguarda. Comenta aí, retaguarda, retaguarda. 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 Comenta aí, deixa aí, retaguarda. Retaguarda. E pelo amor de Deus, para o nosso podcast crescer, você precisa partilhar, né? Você não pode simplesmente chegar aqui e assistir. Partilha com alguém, partilha muito. É a única forma disso ter relevância. Partilha, 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 partilha. Retaguarda, esse é o nosso podcast 100% apologético. E estamos aqui para defender a verdade. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Retaguarda, retaguarda, retaguarda. Retaguarda, Deus abençoe. Estamos na retaguarda, estamos na retaguarda. Leading to the superstar. I can play the background. Lacree, rap gospel, atenção, é gospel, é gospel. Lacree, so won't you take the lead. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe, retaguarda. Um forte abraço a todos vocês. Um beijo no vosso coração. Vos amo muito. Estamos aqui na defesa da fé, no combate da fé e da verdade do Evangelho. Deus abençoe. Estamos aqui partilhando conhecimento, partilhando boa teologia na internet, fazendo o nosso trabalho, fazendo a nossa parte para a glória de Deus. Não vamos parar por aqui. Retaguarda, Billy! Meu companheiro Billy, não paramos por aqui. Retaguarda, companheiro. Retaguarda para a glória de Deus. Retaguarda para a glória de Deus. Deus abençoe. Me voe.